UOL Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL Sport. Eu sou o Vanderlei Lima. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast, comigo, o repórter do Flamengo, Léo Burlá. Tudo bem, Burlá? Fala, Vanderlei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que os amigos estarão nos ouvindo. Tudo jóia, tudo jóia. Expectativa legal para o jogo do ano do Flamengo, né? Vamos conversar muito e com uma presença das mais ilustres aqui para ajudar no debate. Também o colunista do UOL Sport, Mauro César. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Vanderlei. Um abraço a você, para o Léo, para todo mundo que acompanha. Bom, os dois últimos jogos do Flamengo pelo Brasileiro, uma derrota para o Grêmio, um empate no último jogo contra o América Mineiro. E amanhã, estamos gravando hoje, dia 28 de setembro, o jogo é dia 29 no Equador, em Guayaquil, contra o Barcelona, no caso, fora de casa, pelas semifinais da Libertadores da América. No jogo de ida, 2-0, pode perder por um gol de diferença para chegar à decisão da competição. Mauro César, para o torcedor do Flamengo ficar um pouco preocupado pelo futebol apresentado nos últimos 3 jogos, 2 pelo Brasileiro, e esse, o jogo da ida contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã? Eu acho que o time ele regrediu bastante na sua forma de jogar, né? Quando o Flamengo do Renato Gaúcho encontra um cenário favorável, o adversário oferece espaço, o time de fato está mais objetivo, né? Está mais veloz e definindo as jogadas mais rapidamente. Como tem jogadores de um nível muito alto, né, para o nosso futebol, isso acaba funcionando, mas esse cenário não é o mais comum, né? Você vai encontrar muito mais vezes aí times que jogam fechados, times que exigem aí uma saída de bola mais qualificada, a construção das jogadas com mais paciência. O Flamengo tinha essa característica que se perdeu com o Renato. E isso ficou bem claro no jogo contra o América, né? Aliás, a saída de bola do Flamengo, um horror. O William Arão parecia um kicker de NFL, né, de futebol americano, lançando a bola para o Pedro, que jogava de centroavante, para tentar se virar com ela na altura do meio campo. Ou seja, um negócio bem rústico, digamos assim, o que simboliza muito bem essa mudança de mentalidade, de ideia e a clara queda do padrão de jogo do Flamengo. Nesse jogo talvez seja diferente contra o Barcelona, porque o Barcelona precisa fazer 2 gols pelo menos e não tomar nenhum, então deve atacar bastante, já atacou o Flamengo do Maracanã, um time muito corajoso, por sinal. Então pode ser até que esse desenho que o Renato tanto gosta, que é muito campo para jogar com velocidade, definir as jogadas rapidamente, se apresente, é provável que se apresente. Por isso mesmo, eu acho que é muito importante o Flamengo estar com todos os seus titulares, ou todos os possíveis titulares nesse jogo, porque é um jogo muito perigoso, muito importante, extremamente importante, um jogo até pode ser histórico, porque significa uma possibilidade de chegar à final da Libertadores. O Flamengo só fez 2 finais em toda a sua história, e é provável até que essa condição apareça, mas isso não significa que vai ser simples. Eu acho que deve ser um jogo bem difícil, a não ser que o Flamengo consiga fazer um gol de saída, aí realmente fica muito difícil no Barcelona, teria que fazer 4 gols. Então um gol de saída é importante, mas o Flamengo deve ser muito pressionado. É um jogo que, pelo que o Flamengo vem apresentando, deixa o torcedor realmente atento, preocupado, e não é por acaso. E também tem um efeito ao contrário, né, Mauro? De repente o Barcelona já de cara marca o primeiro, né? De repente, lógico, é um time experiente esse do Flamengo, mas pode sentir a Libertadores da América. E em cima do que disse o Mauro César, Léo Burlá, você que acompanha o Flamengo, você acredita que o Renato Gaúcho vai colocar aquele time que venceu por 2-0 com o Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, o Davi Luiz, que estreou, foi bem, o René, o William Arão, o Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho, Gabigol e Bruno Henrique, ou ele vai fortalecer um pouco mais na marcação nesse meio campo, porque sabe que o time da casa é perigoso, vai para cima, precisa do resultado. O que você pensa que pode acontecer aí? Não, eu penso que ele vai promover o retorno, na minha modesta opinião, de 2 dos jogadores mais importantes desse time, que foram preparados para esse jogo, na realidade, retornando de contusão, o Arrascaeta e o Felipe Luiz. É o mesmo time que jogou no Maracanã,
sai o Vitinho, entra o Arrascaeta, sai o Ramon, entra o Felipe Luiz. E a gente pode imaginar um acréscimo imenso, né? Que são 2 jogadores que constroem demais. E o Felipe Luiz, como eu sempre falo aqui no nosso podcast, ele é um termômetro, ele faz um balanço defensivo e ofensivo nesse time, como poucos jogadores no Brasil, eu acho. Eu acho ele um jogador muito valioso, vai dar uma solidez defensiva enorme. E o Arrascaeta é um jogador muito diferente para o nosso padrão aqui. O Flamengo não tem... Aliás, eu sempre falo isso, não é só o Flamengo, são poucos times no Brasil que tem um cara desse, do toque final, que enxerga coisas que poucos enxergam. Eu acho que dá para a gente imaginar um acréscimo técnico gigante. Mas estou com o Mauro na análise do futebol que o Flamengo apresentou também, especialmente no domingo agora. E além da questão técnica, que é relevante, óbvio, tática, eu achei um Flamengo muito nariz em pé, sabe? Muito, alguma hora eu dou meu jeito de ganhar, sabe? Sou melhor do que eles, vou dar meu jeito e vou ganhar esse jogo. E a gente sabe que a banda não toca bem assim, né? E realmente, sobre o que o Mauro falou de alguns passos atrás, assustou muito eu até estava acompanhando o jogo, eu comentei com quem estava comigo, falei, o Flamengo está parecendo um Flamengo versão 2013, sei lá, bico para o brocador, resolveu. O Pedro teve que matar uns 15 tijolos que mandaram para ele. E a maior parte deles ele resolveu, porque ele é bom para caramba. Só que realmente assustou muito. Mas com a volta, com esse time titular em campo, eu acredito muito que a gente possa imaginar que o Flamengo vai apresentar um futebol bem melhor. Agora, a Mauro César, disse aqui o Léo Burlá, o repórter do Flamengo, né? O Felipe Luiz retorna à lateral esquerda, saiu o René, e o Arrascaeta entra nesse meio campo, sai o Vitinho. É um jogo que, já projetando, né, de repente, se eu sou o Renato Gaúcho, bom, o Arrascaeta a gente sabe da importância, né, que ele tem nesse time do Flamengo. O Flamengo fez o resultado, 2-0. 3 seria melhor, tudo bem, mas fez 2-0. É um pouco arriscado, devido ao histórico do Arrascaeta, voltar. Não estou tirando a qualidade dele, estou dizendo assim, já se preparando para a final, pensando na final. A volta do Arrascaeta no segundo jogo, fora de casa, Libertadores, pegado, histórico dele de lesão. Você arriscaria com esse jogador? A final daqui a 2 meses, né? Quase 2 meses, tem muito tempo. Tem que jogar com todo mundo que ele puder. É fundamental colocar o time mais forte. Inclusive, eu até acho, eu não concordo muito com essa coisa de ficar poupando muitos jogadores no Brasileiro, mas especificamente nesse último final de semana eu concordei com a postura do técnico. Acho que o Renato fez certo. Até houve comentários que o Arrascaeta pediu para voltar e não voltou. Eu acho que também está certo, porque aí seria arriscado. Coloca o Arrascaeta para jogar contra o América, será que era o momento? Não é melhor esperar mais 3 dias, preparado melhor? Porque uma coisa é você poupar, como aconteceu em 2019, quando o Abel Braga pediu demissão. Era um jogo de 8ª de final contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo já havia vencido em São Paulo por 1-0 e a ideia parecia ser de colocar time reserva contra o Fortaleza, que era treinado até pelo Rogério Ceni na época, né? Num sábado à tarde, jogo no Engenhão. E aí a diretoria do Flamengo falou, não, a gente não quer que jogue com o time reserva, nós queremos buscar o título brasileiro e o líder já está abrindo vantagem. Era o Palmeiras do Felipão, que era o campeão de momento, né? E aí o Abel achou que aquilo era uma interferência, eu até penso diferente, eu acho que aí é o clube comunicando uma decisão estratégica da instituição, não cabe ao técnico definir qual é a prioridade, isso é coisa do clube. E o clube ali comunicou, não, a gente não quer abrir mão do brasileiro para a Copa do Brasil, a gente quer ganhar o brasileiro e não podemos correr risco de perder ponto para o Fortaleza jogando desfalcados. Aí o Abel pediu demissão. Ali acho que a diretoria estava certa, porque não tinha sentido em poupar jogadores ali, eram ainda muito distante da final e era a Copa do Brasil. Agora é Libertadores, que é muito maior, e é o jogo que leva à decisão. Então você tem que ter todos os jogadores possíveis em condições. Então eu acho até que ele fez bem no fim de semana. Poupou o goleiro. Sim, não existe outro goleiro no Flamengo, é só o Diego Alves, os outros são muito abaixo. Não podia correr o risco de ficar sem ele, porque já trabalhou muito na quarta-feira, imagino que vai trabalhar de novo nesse jogo de volta. O Davi Luiz não jogava desde maio, ia jogar 3 partidas de intervalo de 8 dias. Não faz sentido. Poupar o Davi Luiz, eu acho que está certo. Correu o risco, mas jogou completo, com força máxima, aliás.
com todos os jogadores que tinha à disposição contra o Grêmio, e perdeu. Então, mesmo que jogasse completo contra o América, poderia não dar em nada. Acho que o time que foi a campo era forte o bastante para vencer o jogo. Não venceu porque o time está jogando mal, o time está mal treinado. Então, acho que a discussão é outra. Agora, para esse jogo, ele tem que colocar todo mundo. Todo mundo que tiver condições tem que entrar e garantir a classificação. Aí são quase 2 meses até a final, muita coisa vai acontecer. Aliás, hoje em dia até uma situação meio bizarra com jogadores como a Arrascaeta. Você preserva o jogador para depois ele ser arrebentado na seleção do país dele. Esse absurdo que são as datas FIFA e essa quantidade enorme e exagerada de jogos entre seleções. E o Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai em algumas semanas. Mais 3 jogos. E agora ele tem sido titular. Ou seja, volta o jogador desgastado e acaba tendo lesão muscular. Até que ponto não foi a seleção do Uruguai que colaborou para essa lesão, como acontece com a seleção brasileira e várias outras, né? Mas essa até é uma outra discussão, mas tem que usar o jogador. Acho que isso aí, com toda certeza. Só lembrando que o Flamengo joga contra o Barcelona de Guayaquil e depois pelo Brasileiro, né, Léo Burlado? Dia 3, domingo, 3 de outubro, recebe no Maracanã o Atlético Paranaense. E o Davi Luiz, ele passou toda aquela segurança, né? Eu tinha até um pouco de dúvida, porque há muito tempo sem jogar, né, Mauro, Léo? Mas ele foi bem seguro, não foi, Mauro? Sim, acho que ele foi seguro, ele melhora ali, dá mais qualidade na saída de bola, né? Que tem sido um problema, um zagueiro capaz de dar bons passos inclusive longos, lançamentos, e teve uma participação fundamental no segundo tempo, né? O time do Barcelona de Guayaquil só não fez um gol porque o Diego Alves fez grandes defesas e uma delas no segundo tempo, no rebote, o Davi Luiz se atirou na frente da bola, a bola bateu na perna dele e não foi para o gol. Não fosse ele ali, talvez o time equatoriano marcasse um golzinho, que era o grande objetivo do Barcelona, né? Especialmente quando perdia por 2-0, fazer um gol fora de casa, e não conseguiu. Acho até que esse jogo acabou sendo um resultado excelente para o Flamengo. Muita gente lamentou, podia ser 3-0, sim, podia ser 4-2, podia ser 3-1, ou seja, poderia ter sido uma vitória por 2 gols com gol do Barcelona. Não foi 2-0, excelente, porque o Flamengo merecia tomar um gol. Poderia ter feito mais, sim, mas também poderia ter tomado mais um gol, pelo menos um gol, e não tomou. Então achei que o placar foi perfeito, não dá para reclamar. Nenhum rubro-negro deveria reclamar do placar, porque aí é olhar só para os gols perdidos, né? Ou para o cenário favorável com um homem a mais desde o final do primeiro tempo. Mas na realidade o jogo mostrou outra coisa, mostrou também o Flamengo muito ameaçado pelo time equatoriano. E na verdade o Flamengo, como você bem disse, né, poderia ter sofrido gol, isso acabou não acontecendo, bom para o Flamengo. A torcida está empolgada, Léo, acredita mesmo que vem essa classificação para decisão e pode ser o 3º título do Flamengo dentro da Libertadores América? Muito. Torcida do Flamengo, o Mauro é conterrâneo aqui, embora seja de Niterói, mas é do Rio de Janeiro, sabe bem como é que funciona o humor da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está completamente entusiasmada, óbvio, a 90 minutos de mais uma final de Libertadores. E a gente não pode perder de vista que, assim, hoje o Flamengo está a 90 minutos de jogar sua segunda final de Libertadores em 3 edições, sua terceira em toda a história, e não tem muito tempo que o Flamengo era o rei do vexame na Libertadores, sabe? Então, assim, o torcedor do Flamengo está saboreando um momento novo, né? Um status completamente diferente. E, claro, entusiasmo absoluto, embora depois do jogo contra o América, especialmente, a gente tenha visto a temperatura das críticas subir um pouco, assim, por conta do desempenho do time, por conta de alguns questionamentos ao modo que o Renato está montando a equipe, mas sempre vinha calma lá, quarta-feira estamos a 90 minutos de mais uma final de Libertadores. Então, imagino que caso o Flamengo carimbe a vaga aqui não, né, em Guayaquil, clima de carnaval para o torcedor do Flamengo, clima de festa. Não tenha dúvida. Agora um break, daqui a pouco mais do Flamengo com o repórter Léo Burlá e com o colunista do All Sport, Mauro César. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro.
Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. De volta com o podcast do Flamengo, comigo o repórter Léo Bulay e o colunista do UOL Sport, Mauro César. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Mauro César, a gente está falando do Flamengo, né, de todo esse elenco que tem, mas tem o adversário que é o Barcelona. Qual é a maior preocupação que o Renato, os jogadores do Flamengo, têm que ter em relação a esse adversário amanhã? Estamos gravando hoje, 28 de setembro, o jogo é dia 29, quarta-feira. Qual seria, né, você sendo o Renato, torcedor do Flamengo, jogador do Flamengo, qual é o principal, assim, no caso, o adjetivo melhor que tem essa equipe do Barcelona de Guayaquil? O time é muito ousado, né? O time é muito corajoso, um time muito agressivo, mesmo fora de casa mostrou isso. Não foi só nesse jogo. E em casa é muito difícil de ser batido. Não perdeu nenhum jogo em casa e não enfrentou adversários simples, né? Ele pegou uma chave inicial contra os Strongest, tudo bem que fora da altitude é um adversário mais fácil, venceu, mas pegou dois times que se enfrentaram meses antes na semifinal passada, o Santos e o Boca. Venceu os dois. De certa forma, foi quem eliminou o Santos, né? Porque passou como primeiro da chave e o Boca em segundo. O Santos não avançou porque o Barcelona avançou junto com o Boca. Então, se classificou como líder de um grupo que tinha duas equipes semifinalistas da edição anterior, já não é pouca coisa. Na sequência, enfrentou o Vélez, que era o melhor time argentino naquele momento, tinha jogado na chave do Flamengo, inclusive. Perdeu por 1-0 na Argentina. Aí fez 1-0 no jogo de volta, tomou um empate no segundo tempo, passou a precisar de 2 gols e fez os 2 gols, eliminou o Vélez, avançou, e depois contra o Fluminense acabou sofrendo um gol de empate no final de pênalti, mas já nos acréscimos e não mudou nada porque tinha feito 2-2 no Rio de Janeiro, ou seja, aquele empate foi com sabor de vitória. Na verdade, o time conseguiu vencer quase todos os seus jogos e o que não venceu, na verdade, conseguiu com sobras o resultado de que precisava, né, para conseguir aí avançar até a semifinal. Então, um time que em casa mostrou já que é difícil de ser batido. E mostrou muita coragem, né, jogando no Maracanã, especialmente no segundo tempo, porque o Flamengo vencia por 2-0. Normalmente, as equipes que estão jogando fora de casa, perdendo por 2 gols, elas se fecham para não apanhar demais, né, para continuar viva numa disputa, pensando no jogo de volta. E eles pensaram, o time do Fábio Bustos, né, pensou no jogo de volta, buscando o gol fora de casa para ter justamente ali uma dificuldade menor, né, na tentativa de mudar esse cenário. Se fica 2-1, 1-0 seria o bastante para se classificar o Barcelona. Não conseguiu o gol, mas criou situações, apertou o Flamengo com homem a menos, um time muito valente, eu diria. E acho que jogando em casa não vai ser diferente. Agora, o grande risco do Barcelona vai ser justamente o quê? Vai jogar dentro do campo do Flamengo? Vai ter muito espaço, né? E o Flamengo, a única coisa boa que o Renato conseguiu agregar ao Flamengo é, de fato, uma maior objetividade nas jogadas quando o time tem espaço para trabalhar, né, e sai em velocidade. O time está executando melhor esse tipo de jogada. Aliás, as goleadas, basicamente, a maioria dos gols feitos de placares elásticos aí que o Flamengo teve com o Renato foram assim. Em momentos do jogo que o adversário se abriu, foi o Santos, foi o Defesa e Justiça, até o São Paulo, né, depois que tomou o primeiro e o segundo gol, ele se desarvorou, o Flamengo meteu 5. Foram pedaços do jogo, né, gols em curto espaço de tempo, em jogos que estavam difíceis. O São Paulo estava difícil, estava perdendo, o Defesa e Justiça estava encardido 1-1, esquisito ali, um gol do time argentino poderia eliminar o Flamengo, não criou, mas 1-1 estava incômodo, né? A coisa não estava muito legal. E contra o Santos também, depois que fez 1-0, o Santos saiu para o jogo, aí ficou com muito espaço, o Flamengo que fez 3, poderia ter feito até mais. Então pode acontecer isso, acho que é muito provável que aconteça. O time equatoriano dentro do campo do Flamengo e muito espaço, e aí velocidade, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta distribuindo o jogo, Everton Ribeiro, a tendência é o Flamengo chegar ali em boas condições. Se fizer 1-0, especialmente no começo do jogo, acho que fica numa situação aí muito confortável. Aí é administrar com calma e até fazer mais, porque é muito difícil, né, fazer 1-0 e tomar 4. Teria que tomar 4 gols. Aí seria um vexame, né, do nível de Cabanhas, né?
tomar 4 gols do Barcelona de Guayaquil e ficar fora de uma final de Libertadores. Mas se tratando de Flamengo na Libertadores, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Acho que o torcedor rubro-negro sabe bem disso. E o Bustos, o treinador, ele não é bobo, né? Tem o Preciado, que é muito bom, o jogador, o Dias, o Mastriani. Vai ser por aí mesmo, Léo? Você acredita que o Flamengo, ir explorando o contra-ataque, vamos dizer assim, tende, lógico, sair no primeiro tempo, logo de cara a marcar um gol? Que tipo de comportamento você espera do Barcelona de Guayaquil? Não tem outra, não tem nada, não dá para esperar nada além do Barcelona empurrando o Flamengo, tentando pelo menos. O Barcelona chega para essa decisão, não tem muito como negociar, né? Não tem como o Barcelona ficar especulando muito, esperando, ver o que o Flamengo vai fazer, como é que o Flamengo... O Barcelona vai ter que ir para cima do Flamengo. E eu acho que aí, como o Mauro disse, o jogo fica com um jeitão bem ao gosto desse time do Renato, né? Se o Flamengo consegue tomar rápido a bola e acelerar, o Flamengo tem executado bem isso, eu acho que pode ser uma arma decisiva. E vale lembrar, a favor desse Barcelona, que essa decisão só acontece em Guayaquil porque o time teve uma campanha melhor que a do Flamengo na primeira fase. Então, quando o Flamengo se classificou para a semifinal, o que a gente mais ouvia era já passou, moleza, mas ficou evidente que não é uma moleza. Aliás, sempre foi evidente que no semifinalista da Libertadores dificilmente vai ser um time que não vai te oferecer algum tipo de perigo. Mas a atuação do Barcelona aqui no Maracanã foi uma atuação muito boa, dadas as circunstâncias do jogo. Muito boa, sabe? Time brioso pra caramba, valente pra caramba, não se assustou com o Flamengo. Diego Alves em noite de gala, e eu tô com o Mauro mais uma vez, assim, não tem como o torcedor do Flamengo choramingar com esse 2-0 não, sabe? Porque sair daqui sem levar um gol foi quase um milagre, porque vamos brincar aqui, o placar moral desse jogo era 4-2, no barato, tranquilo. E 4-2, a vida é outra, né? Imagina o Flamengo indo com 4-2 para Guayaquil, é outra coisa. Mas eu acredito num Barcelona tentando empurrar o Flamengo. Não consigo imaginar um outro desenho para esse jogo, não. Assim como era no Maracanã, não tinha outra possibilidade a não ser o Flamengo tentando empurrar o Barcelona. A questão é que o Flamengo ia e deixava tanto espaço, o time estava tão espaçado que o Barcelona, em 4, 5, 6 toques, já estava na cara do Diego Alves também. Por essa que a gente não esperava tanto. E tem a relação do Gabigol, né? Lógico, com o gol, com o Bruno Henrique, com todo esse ataque, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Mas, Mauro, tem aquela questão do pavio curto, né, do Gabigol. Você acredita que nessa decisão, né, na semifinal da Libertadores da América, um desequilíbrio do Gabigol pode pôr abaixo também uma possível classificação do Flamengo à final da Libertadores? Sempre pode, né? Sempre pode acontecer, mas eu acho até que ele já foi mais pavio curto, embora tenha aí se exaltado outro dia com o Felipão e tal, depois no jogo seguinte com o Grêmio ficou ali abraçando o técnico gremista. Eu acho até que já foi pior essa questão do Gabigol, já recebeu mais cartões, já houve outros momentos em que isso foi mais preocupante até. Acho também que o time equatoriano mostrou no jogo de ida que se preocupou mais em jogar do que partir para essa guerra psicológica. Eu não acho que esse seja o maior problema, pelo menos não parece ser para esse jogo, não. O problema é no campo mesmo. E dentro desse esquema tático do Renato Gaúcho, Léo Burlá, é envolvente, né? A gente sabe que o Flamengo ele envolve e o contra-ataque é fatal. Consegue desenvolver isso? Eu não lembro a dimensão, Mauro e Léo Burlá, do campo lá do Barcelona de Guayaquil. Mas isso vai influenciar de alguma certa forma para o Flamengo, Léo? Eu acho que não. Imagino que seja um campo com as dimensões do Maracanã. Não acho que seja um campo apertado, não. Acho que isso vai ter interferência nenhuma no desenrolar do jogo.
sinceramente, não acho que vai mudar alguma coisa, não. Mas a gente aponta aqui como o Flamengo o favorito para chegar à decisão da Libertadores. Mauro. Sim, acho que isso é muito claro, né? Não tem termo de comparação o nível dos dois times. Eu acho que o que aproxima as duas equipes é que é um time bem treinado do Barcelona e um time hoje, eu diria que mal treinado do Flamengo. O trabalho do Renato, embora em alguns jogos tenha conseguido resultados assim, até chamativos, né, pelos placares, o time não joga bem, o time regrediu demais, entendeu? E tem que entender também a característica de um time de futebol. O Flamengo tem um time técnico que joga geralmente contra adversários fechados. Esse time tem que saber trabalhar a bola, tem que saber construir jogada desde lá de trás, tem que ter qualidade no passe desde o início. O ano passado, para esse ano, inclusive, muita gente questionava por que o Arão virou zagueiro. O Arão virou zagueiro justamente para ter qualidade na saída de bola, para ter um zagueiro capaz de iniciar jogadas com um passe mais preciso e não com um chutão. E agora o Flamengo fez a opção pelo chutão, inclusive com o Arão. O Arão é volante, ele vai para o lado do goleiro e o adversário sobe minimamente a marcação, fecha ali as opções de passe e é uma bicuda lá para frente, para ver, como disse o Léo, para o Pedro se virar. Isso é um retrocesso absurdo. Cabe ao técnico treinar a equipe para que a equipe tenha opções, para que os jogadores se movimentem, se apresentem e dê opção para você romper aquela primeira linha de marcação e você consegue construir a jogada até com espaço. Isso é básico no futebol de hoje. E ontem a gente viu, por exemplo, o Vasco jogando contra o Goiás. O Vasco está saindo jogando melhor que o Flamengo, com todas as limitações do time do Vasco. O Diniz chegou lá outro dia. Claro que o Fernando Diniz tem uma série de outros problemas. Você pode aqui enumerar as deficiências dele como técnico, né, das suas equipes. Mas há um cuidado, um esmero, uma atenção que o Flamengo não tem mais, com alguns elementos que eu acho que são inerentes a esse elenco. Esse elenco não é um elenco para jogar um futebol de chutão de ligação direta. Não aproveitar o material humano disponível. E isso nivela o jogo, porque fica um jogo lá e cá, lá e cá, lá e cá, e isso, evidentemente, acaba fazendo com que o adversário, mesmo inferior tecnicamente, com alguma organização, consiga nivelar mais a partida. Esse jogo contra o Barcelona, em alguns momentos parecia que era 11 contra 11, e eram 11 contra 10, porque o time equatoriano perdeu o homem no final do primeiro tempo, porque ficou aquela briga de rua, né? Lá e cá, lá e cá. É péssimo isso para o Flamengo, só é bom para o Barcelona jogar assim. Agora, esse jogo tem essa peculiaridade, está 2-0 e um gol fora tem peso num eventual desempate. Então isso muda bastante o cenário. É possível até que o Barcelona não se lance ao ataque de forma translocada, né, buscando logo o primeiro gol. Tente construir esse placar pouco a pouco, com cuidado, para não dar espaço do Flamengo. Pode acontecer também. Talvez o Flamengo tenha que assumir o jogo logo no começo, porque o Barcelona tem 90 minutos para fazer 2 gols. Tem uma lenda, não, tem que fazer um placar elástico, tem que fazer um gol até os 15. Não existe isso. Pode fazer aos 15, aos 35, aos 10 de segundos, tem que fazer 2 gols. Claro que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Mas não existe uma regra. E nessas horas é preciso também ter cuidado para não tomar o gol. Então é possível até que o Barcelona não jogue dentro do campo do Flamengo no começo. E uma virtude do time, desde os tempos do Jesus, era justamente saber controlar as partidas. Hoje não controla mais. É verdade. Bom, está terminando o podcast do Flamengo. Mauro César, colunista do All Sport, te agradeço demais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, ok? Valeu, Vanderlei. Um abraço a você, para o Léo, para a galera toda que acompanhou. Léo Burlá, meu companheiro aí, setorista do Flamengo, todas as terças-feiras aqui no podcast do Flamengo. Muito obrigado e vamos ver o comportamento do Flamengo amanhã, quarta-feira, ok? Valeu, Vanderlei. Terça que vem, ou em clima de carnaval, como eu disse aqui, ou em clima de velório. Vamos ver como é que o jogo se desenrola e o que acontece aí. Possivelmente ter uma chance boa de termos uma final brasileira. Vamos ver. E agradecer demais ao Mauro pela presença. Obrigado demais. Um brasileiro já é certo. Ou Palmeiras ou Atlético Mineiro. O outro, esperamos que seja aí, no caso, o Flamengo. Termina o podcast do Mengo. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter Léo Burlá e com o Mauro César, colunista do All Sport. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue com a gente acompanhando as informações do Flamengo. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá.